Tá começando mais um Papo de Mãe e hoje o tema é casamento. Muitas vezes, depois do nascimento dos filhos, o casamento com certeza muda. Não fica a mesma coisa. E como lidar com essa mudança, né? Antes era 2, agora passa a ser 3, depois 4, e assim vai indo, dependendo da quantidade de filhos que a gente tem. É uma dificuldade esse ajuste, né, de mais um integrante na família, como dividir essa atenção entre o filho e o marido, como contar com a colaboração, com o entendimento desse marido, como a gente se colocar no lugar dele e ele no nosso. São infinitas desafios, são infinitos desafios que a gente tem com essa nova fase do casamento. Mas o importante é a gente estar ali todo dia, tendo um diálogo e querendo estar junto, querendo que aquela família funcione da melhor maneira para todo mundo. Eu sou Patrícia Quaiate, eu sou terapeuta, eu sou numeróloga, eu sou mãe de 2 meninas. Olá, eu sou a Melissa, eu sou mãe da Mirella, de 12 anos, também sou terapeuta, e vamos lá para mais um Papo de Mãe. Eu acho que, para a gente começar, né, eu acho que depende muito de quanto tempo de casado a gente tem, quanto tempo depois de casado a gente resolveu ter filho, né? Porque isso muda muita coisa, né? Então, para mim, quando eu casei já foi um baque muito grande, né? Eu sempre fui muito apegada à minha família. Então, quando eu casei, né, que eu tive que cortar o cordão e viver a minha vida, foi um desafio muito grande para mim, assim, tinha noites que eu chorava, inclusive, né? E às vezes eu tomava uma homeopatia e chorava, chorava. Meu marido falava que era o remédio do choro. Mas, embora eu chorasse, quando eu chorava, aquilo me aliviava de um tanto e eu conseguia dormir, né? Mas foi um processo, assim, bem difícil. Ainda casada, estava sempre indo ali na casa da minha mãe, era todo sábado, todo domingo. E foi, assim, um desafio para o meu marido, né? Porque ele morou sozinho, então, assim, ele já tinha cortado o cordão dele fazia tempo, e eu não, né? E eu querendo ir. E aí, eu lembro um dia que ele chegou assim, Patrícia, por que você quer tanto arrumar a casa? Porque a gente nem fica em casa, a gente está sempre na sua mãe. E aí eu comecei a perceber o quanto eu ainda querer viver com a minha mãe estava atrapalhando um pouco, né? Não atrapalhando o casamento, mas assim, eu estava deixando de viver algo nosso, né? Meu e dele. Então, assim, eu casei muito nova, né? Eu casei com 23 anos e com 1 ano e meio, 2, eu já queria ter filho. Já era um combinado, assim, nosso, ter filho cedo. Só que aí entrou aquela questão da Zika, né? Que estava nascendo bebê com microcefalia e tal. E a gente querendo, porque querendo ter filho, né? E aí recebi orientação médica. Não, segura, segura, mas a gente não queria segurar, né? A gente queria ter. Hoje, eu vejo que eu tive, porque eu queria, mas mesmo assim foi uma gravidez meio tensa, né? Então, assim, esse começo de casamento já é uma adaptação muito grande, né? A vivência em conjunto com uma pessoa que você escolheu, né? Que você ama, mas ao mesmo tempo você não conhece completamente, né? Se você for ver bem, você está vivendo, você está indo sem conhecer, né? Porque a gente não convive 24 horas, né? Quando a gente namora, né? Antes de morar junto também, a gente não tem essa convivência, né? A gente tem aquela convivência ali. E aí eu lembro que era um choque, assim, meio grande, porque eu queria fazer de tal forma, ele queria fazer da tal forma dele.
E aí, era um querendo fazer da sua tal forma, né? Por exemplo, a organização da casa. Eu queria de tal forma, ele queria de tal forma. Mas dessa forma é melhor. Não, mas dessa forma também é melhor. Claro que o homem sempre cede mais, né? Porque tem coisas para ele que não é importante, né? E então ali já foi um baque muito grande, né? Esse casamento, esse juntar crenças de duas famílias para criar a crença da sua família que você está constituindo, né? Como que foi para você, Mel? Olha, para mim foi desafiador também, porque assim, enquanto a gente namora, a gente mostra a nossa melhor parte, né? A gente mostra a nossa parte mais bonita, a gente está sempre arrumada, a gente quer mostrar o nosso melhor lado, né? Então ele também quer mostrar o melhor lado. E assim, depois que a gente casa, a gente se mostra por inteiro. Claro que tem choques, né? Porque tem diferenças de crenças, tem diferentes formas de pontos de vista em relação ao que quer para casa, ao que quer para a vida. A gente namorou bastante tempo, a gente se conheceu em 2001 e casou em 2005. Então foram 4 anos e meio, mais ou menos, de namoro. E quando a gente casou, a gente morou um tempo sozinho, mas eu tinha um vínculo muito forte, principalmente com o meu pai. Meus pais são separados, então minha mãe morava no interior e o meu pai morava próximo. E, e eu tive uma brilhante ideia de morar junto com o meu pai. Então, assim, então, assim eu demorei muito mais tempo para romper, né, esse vínculo com a minha família de origem. Eu acho que era também uma certa imaturidade minha. E para o meu pai foi muito confortável isso. Ele viveu bem com a gente durante bastante tempo. A gente viveu juntos, acho que de 2007 até 2012, quando eu estava grávida da Mirella. E aí eu pensei, não, acho que está na hora da gente, né? Eu demorei para engravidar. Eu não queria por um certo momento, né? Eu queria ficar só eu e ele. Eu acho que eu tenho uma certa resistência à mudança, então eu preciso me acostumar bastante com a ideia para eu realmente dar o próximo passo. Então, eu percebo observando agora de longe, né? Eu percebo que eu tive essa resistência para dar os próximos passos, né? E aí, quando a Mirella nasceu, eu senti muito forte essa necessidade. Aí a gente reformou a nossa casa, né, para adaptar todinha para a Mirella, deixar um ambiente mais confortável, tudo. E, e eu finalmente saí do ninho, né? Depois que a minha filha nasceu, olha, depois de quantos anos? Depois de 7 anos de casada, né? Então eu finalmente saí do meu ninho. E o que aconteceu? Dessa vez o meu pai sentiu. Ele sentiu muito forte, né? E no final ele acabou ficando doente e ele voltou a morar com a gente, e aí eu cuidando dele. Mas, então, assim, eu tive uma dificuldade muito grande de romper esse vínculo, né, com o meu pai, principalmente. Com a minha mãe, a gente tem uma boa relação, hoje, adultas, enquanto a gente morava junto, não era tão boa, né? Agora que eu fiquei adulta, não fiquei adulta agora, mas depois de adulta a gente melhorou a nossa relação e Nada como distância, né? É melhor. a gente consegue ter uma visão até da distância e exatamente, eu acho que a distância faz bem, né? Eu tive essa dificuldade de romper o vínculo, mas pensando bem agora, né? Falando sobre a distância física, é importante, né, ter essa distância física, justamente para a gente conseguir também ver com distância de sentimento para os nossos pais e melhorar nossa relação com eles e também olhar melhor para o nosso casamento. Porque eu vejo que enquanto a gente não rompe esse vínculo com os pais, a gente não consegue ter uma vida adulta, né, construindo a nossa família, né, como adultos mesmo. Né? Com maturidade de adulto, né? Porque não é só fazer 18 anos é adulto, né? São os nossos posicionamentos que fazem a gente de adulto ou não, né? Então, Exatamente. acho que nós duas tivemos essa dificuldade, né, de adultecer, de, né, de sair da criança,
Mas, assim, são processos que a gente passa, né? Então, tudo é aprendizado, né? Inclusive no casamento, né? E é isso, né? Eu, assim, embora eu sempre fui grudado, eu nunca quis morar com a minha mãe. Nunca foi um desejo morar com a minha mãe, né? E acho que para eu ter, né, a minha própria vida, para eu ser a dona da casa, né? E quando a gente mudou de casa, a gente precisou ficar lá 2 semanas. Meu Deus. Sim, não foi ruim, mas a expectativa que eu criei foi, meu Deus, vai ser o caos. Porque aí tem as crianças, né? Aí vó sempre protege as crianças, né? Falei, meu Deus, vai ser o caos, vai ser o caos. E graças a Deus não foi, né? Meu marido estava bem mais confiante do que eu estava de fato assim com receio, mas assim deu certo, né? Só que quando a gente se torna mãe, né, é um processo muito grande a gente saber se impor para as nossas mães também, né? Porque aí a gente sai mais do papel de filha, né, para assumir um papel de mãe. Então, assim, é um processo que demora, né? Esse amadurecimento da gente como esposa, esse amadurecimento depois como mãe, né? Só que o que acontece, né? A gente tem muita pressa de integrar logo isso, pressa de dar certo logo, de encontrar o nosso jeito de ser, só que não funciona assim, né? Não funciona, a gente precisa de um tempo para se adaptar, né? Para saber, aliás, eu acho que para saber, inclusive, quem a gente é nesse novo papel. Porque Sim, quando a gente se torna mãe, é tudo novo. Então a gente também não sabe como ser mãe, a gente está ali aprendendo, né, com esse papel. E nesse sentido, o que eu percebi a minha mãe e a minha sogra percebiam que eu estava insegura. Então, elas queriam me mostrar o quanto que. É, como ser mãe, né? E cada uma tinha uma visão. Então, assim, teve um pouquinho desse choque no início, mas eu. Como veio junto com esse processo também de eu ir para uma casa nova, eu acho que deu adultecer nesse casamento e nesse papel como mãe, eu acho que eu consegui também mostrar que eu estava pronta para assumir esse papel e assumir de verdade, né? E dizer, não, eu sei como faz e eu quero encontrar o meu jeito. Não que eu sei, mas quero eu aprender entendo. do meu jeito. Exato. Eu entendo dessa forma e eu quero fazer dessa forma, porque é assim que eu sinto que é bom para a gente. E as coisas fluíram. Então, assim, é gradativo, porque a gente também precisa se adaptar em diferentes papéis, né? Como esposa primeiro, depois como mãe. E eu acho que a gente precisa desse tempo. Eu levei bastante tempo, mas eu acredito que eu me saí bem. Não exatamente no início, mas a gente vai amadurecendo com o tempo, né? E eu vejo uma coisa que as nossas mães têm muita dificuldade em deixar a gente se tornar mãe, né? É isso, né? Elas querem muito, mas no meu tempo era assim, no meu tempo era assim, a gente fazia assim, vocês não aceitam opinião, né? Eu falei assim, vocês aceitavam a opinião da mãe e da sogra? Então, vocês não descobriram ser mãe da forma de vocês? A gente também quer descobrir ser mãe da nossa forma, errando, aprendendo. Claro que a Exatamente. gente não vai ignorar. A gente pede às vezes, olha, o que eu faço nessa situação? Mas é soltar para que a gente se torne mãe da nossa forma. E pensando agora, talvez elas não tiveram, né, de repente, essa oportunidade de seguir o caminho delas como mãe. Ou teve que descobrir sozinha e foi muito difícil, né? Dependendo da relação que teve com a mãe. Então, e aí, de repente, ali elas sentiram falta de uma mãe para dar apoio, para, né, para segurar as pontas, para orientar, não tiveram e quiseram fazer isso com a gente. E eu vejo que é bom sim ter esse amparo, né? Ter alguém lá na frente, né? Depois que já criou os filhos, para a gente perguntar.
que eu faço nessa situação, né? Às vezes. Mas isso não quer dizer que quando a gente pergunta, a gente vai seguir o que foi falado por elas, né? E Exato, é mais um conselho para a gente saber também o nosso ponto, né? Encontrar o nosso próprio caminho. E aí, né, junta tudo isso, a gente aprendendo a ser esposa, aprendendo a ser mãe, num casamento novo, aquele amor que nasce com aquela criança que você tá perdida, mas por mais perdida, você tem que cuidar daquela criança, que ela depende de você para sobreviver, né? Que ela depende de você para tudo, para comer, para se limpar, né? Para dormir. E, e aí entra o cansaço, né? E aí esse cansaço é algo muito difícil, né? Porque a gente não tem força para nada, né? A gente só quer dormir a poucas horas que a gente tem e não quer saber de marido, né? Principalmente no início, né? No início eu acho que é muito difícil, porque é uma adaptação àqueles primeiros meses da criança, de ela não conseguir dormir, trocar ainda o dia pela noite, e a gente querendo descansar, porque também é tudo novidade, exige mais da gente emocionalmente. Eu acho que é um período muito difícil, e felizmente eu tive muito apoio emocional do meu marido, ele estava ali junto, ele percebia a situação, porque ele também ficava acordado à noite, assim, a gente estava querendo fazer tudo dar certo, né? Então ele quis participar de tudo, mas realmente é uma fase muito cansativa, e se a gente não tem o apoio do marido nessa hora, eu acho que fica ainda mais pesado. Já é pesado, né? Já é pesado, né? E aí é que a gente vê, né, que o casamento ele é muito além de sexo, né? Não é. E assim, Muito além. nesse tempo, né, se é cesárea, eles dão 40 dias, né? E aí, deu 40 dias, e às vezes você não tá afim. Não é 40 dias uma mágica, né? Porque demora, né, para a gente. Mas, né, o homem, ele fica nessa, né? Ai, 40 dias, nossa! E aí chega 40 dias, e você tá, meu Deus, que isso? Que isso? Não existe isso, né? Claro, Eu acho que é pouco pessoas, tempo, na verdade. há processos e processos. Mas, assim, eu acho que também tem muita cobrança da mulher de estar ali desempenhando esse papel que o homem quer, né? Eu acho que tem um pouco disso. Ah, a mulher que não dá assistência, o homem procura outra, né? Tem essas crenças da sociedade, né? Tem. E aí acaba se tornando bem mais pesado do que né? E eu também, graças a Deus, eu tive esse apoio de, como eu falei, na minha primeira filha, eu não gostava da ajuda dele, então era tudo eu. Então, imagina, era mais exaurido do que já é cansativo, né? Então, mas ele sempre foi uma pessoa muito compreensiva, né? Não posso falar disso, não. Sempre compreendeu muito, sempre respeitou muito, sempre entendeu os processos, né? E é uma coisa que ele fala que o pai dele sempre ensinou ele, né? Ter filho muda e precisa estar preparado para essa mudança, né? E eu vejo que muita gente não se prepara para a mudança de ter um filho, né? A vida é dois é uma vida mais sem regras, né? Você almoça a hora que quer, você janta a hora que quer, você sai para onde você quer, né? Se quiser pegar o carro e viajar, você vai, né? Com filho, é um pouco mais difícil essa dinâmica, né? Ainda mais no começo, a rotina gira em torno da demanda dessa criança. A hora que ela dorme, eu durmo. A hora que ela acorda, eu acordo, né? Inverte um pouco a ordem, né? Antes a gente tinha essa liberdade de escolher o que fazer a qualquer momento, e de repente você está em função da criança que tem outras necessidades, né? Sim, e assim, não dá para fazer, não dá para sair à noitão que nem fazia antes, né?
Antes a gente saía, por exemplo, quando a gente não tinha filho, a gente saía para treinar 9 horas da noite, os dois juntos. Hoje não dá para a gente fazer isso. Um vai em um horário, o outro vai em outro horário. Para ficar com as crianças, né? Por quanto tempo, quando as crianças eram pequenas, a gente deixou também de treinar, de fazer algo que a gente queria para estar ali junto, dando esse apoio, né? Então, assim, é uma adaptação da família, não é só a mulher que precisa aprender a ser mãe. O pai precisa aprender a ser pai e aprender a ser marido de novo. Assim como a gente também precisa aprender a ser esposa de novo. Exatamente. Todo mundo tem que fazer a sua parte, faz parte ali daquela engrenagem para o relógio funcionar, né? Porque tem um novo membro na família, então, assim, mudou a dinâmica. Então, todo mundo tem que participar para que as coisas funcionem. Porque, realmente, aquela vida que a gente tinha antes de uma criança não vai mais existir. A gente tem que estar preparado para isso emocionalmente, né? Ele demorou um pouco mais para aceitar isso, porque ele ainda queria manter, assim, aquela rotina que a gente tinha, assim, por exemplo, às vezes de jantar fora de horas, jantar umas 9 horas da noite, assim, umas coisas que com criança não é possível, a gente tem que ter regras, né? Tem aqueles horários, né, de comer, de dormir, para que a criança se acostume, né, com um ritmo, né, de amamentação e tudo. Então, assim, teve uma adaptação de nós dois, mas por mim, eu acho que eu posso dizer que para mim foi mais difícil essa adaptação, porque eu precisei amadurecer mais. Talvez eu fosse mais infantil nesse sentido, de ainda querer estar perto dos meus pais, de ainda querer ser filha e aí me tornar mãe, né? Então, acho que teve toda essa transformação. É como se você não tivesse dado o passo de adultecer, né? Você já foi direto para o mãe, filha, mãe. E aí o tranco é um pouco maior, né? E querendo ou não, eu também tive isso, né? Inclusive, quando eu engravidei, eu queria engravidar das duas, as duas foram planejadas, o tempo, inclusive, foi planejado, né? Já falei que eu sempre tive essa questão de muito ter rotina, muito, né? Controle, vamos, né? Traduzir para controle, é isso. E quando eu engravidei, que eu peguei o positivo, eu fiquei feliz, mas eu chorava. Minha mãe, mas você não queria? Falei, eu queria, mas e agora? Como que vai ser? Eu não sei como que vai ser. E agora, né? Hoje eu sei como que é, né? Eu e meu marido, mas eu não sabia como ia ser com uma criança, né? E aquilo me desesperava, né? Como eu falei, a Isadora veio perto ali da época da Zika, então era aquela neurótica de repelente, né? Era repelente, adoidado, vivia à base de repelente. E então, assim, foi uma gravidez. Não foi uma. Eu gostei de estar grávida, mas não foi uma gravidez curtida, sabe? Eu lembro que minha mãe falava: Nossa, adorava estar grávida, eu curtia a barriga. Eu não tinha isso, assim, de curtir, sabe? De poder sair sem uma preocupação. Não, sempre tinha uma preocupação em volta dessa gravidez. Da Melina, também teve, mas, né, como a gente já tem o segundo filho, a gente vai levando do jeito que dá a primeira. Tinha essa preocupação com o repelente e tudo, mas bem menos do que da mais velha, né? Então, eu até falava com a minha mãe, falei, gente, será que em algum momento vai voltar a ter uma gravidez sem grandes preocupações com dengue, com, né, coronavírus, com zika? Porque é isso, né? Quando a gente controla muito, a gente não curte as coisas, né? E hoje eu vejo isso, que, meu Deus, eu tenho que passar repelente, meu Deus, preciso não sei o quê, meu Deus, preciso comer direito, meu Deus. Então, assim, eram muitos pesos, né, para aquela gravidez, né? Que já vinha de uma tendência minha, né, de trazer esses pesos. E aí, quando ela nasce, isso também aumenta,
né? Assim, eu tenho que dar conta da criança, né? E eu sentia muita, assim, muita saudade de mim, de quem eu era, né? E a forma que eu achei de me conectar comigo foi voltando ao trabalho, porque lá não tinha, em tese, a parte mãe, né? Tinha a parte só a parte Patrícia, né? E então é muito difícil a gente passar por essas fases se a gente quer controlar tudo, né? Se a gente idealiza uma maternidade, se a gente idealiza um casamento, né? Eu estou lendo um livro para a vivência da boazinha que eu vou fazer, né? A síndrome da boazinha, e ela relata lá um caso de um casamento que a mulher sempre fez de tudo para o marido, levava o café da manhã, surpresa, sempre pensava, fazia a comida preferida dele, e quando ela ficou doente, ele não fazia nada do jeito que ela queria. E aí começaram a ter desavenças, né? Porque ela achava que ele deveria saber, porque ela idealizou um casamento em que os dois se conhecessem a tal ponto que você nem precisava falar o que você desejava, né? E eu percebo que eu tinha um pouco disso, assim, ele tem que saber o que eu quero, eu não preciso falar, né? É E engraçado que a gente tem essa idealização, né, de que se a gente está apaixonado, se a gente está junto, ele tem que saber, né? que ela sabe o que eu quero, o que eu desejo. Gente, às vezes nem a gente sabe o que a gente quer, o que a gente deseja, né? Às vezes eu digo, o que você quer comer? Gente, eu nem sei o que eu quero comer, como que ele vai adivinhar o que eu quero comer, entende? É muito. E aí ela fala que ela tinha idealizado isso, que quando as pessoas se amam, o outro sabe o que o outro quer. E aí, quando na terapia o marido falou que nem sempre ela acertava o que ele queria, ela ficou arrasada, porque ela achou que ela estava abalando, né? E ela achou que não estava. E aí, né, ela fala que ela queria que por telepatia o marido descobrisse, né, o que ela queria. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, quantas vezes, né, eu vejo que eu faço isso por telepatia, eu quero que ele descubra o que eu desejo, o que eu quero sem eu falar, né? E eu acho que não é só eu, porque tem mulher, né, a gente às vezes se irrita por coisas pequenas, né? Porque simplesmente a gente não falou, a gente acha que por telepatia ele tem que descobrir, A né? pessoa tem que saber o que você está precisando, tá sentindo naquele momento. E a gente usa muito isso, né? Por telepatia ele tem que saber o que eu quero, fica quieta aí, não faz do jeito que você quer, e aí você fica brava, e causa uma pequena discussão ali, né? E meu marido sempre falou muito para mim, eu sou direto. É sim, sim, não, não. Não tem talvez. Não é um sim falando não, não é um não falando sim. Então, eu não entendo indireta. Ele falou para mim, é direto. Tá bom. Mas assim, é um processo, né? A gente está nisso ainda há 10 anos, né? A gente é casada há 10 anos. O quanto a gente evoluiu como casal, como pessoas, né? Eu vejo ele num papel muito importante, assim, da minha evolução como pessoa, né? Porque isso é junção de crenças, né? E aí eu venho, né, de uma crença de controle, de não sei o quê, e ele vem de uma crença, deixa a vida levar, né? Não que não tenha responsabilidade, mas uma vida bem mais leve, né? E aí isso vai fazendo eu aprender a ser mais leve também, né? Então eu vejo como o casamento é um relacionamento que amadurece a gente, faz a gente crescer, né? Um E bom casamento, né? muito, né? Um bom casamento faz a gente crescer. Exatamente, né? Agora, quando é um casamento que só um lado dá, né? Não dá, não tem essa energia de Não tem troca. essa troca, né? Não, eu fico feliz, assim, porque nós duas, vamos dizer, somos privilegiadas nesse sentido, porque a gente teve essa chance de crescer junto, né, encontrar um parceiro de vida que nos levasse para um crescimento, né, um crescimento emocional, um crescimento pessoal, e, Sim. e
e assim, é claro que todos acabam crescendo, né? A família cresce nesse sentido também, porque Sim. você tem uma parceria, tem uma visão em conjunto, e aí os dois podem ajudar, né, nesse crescimento. Agora, quando tem competição, quando tem é, essa ilusão também, né, de você achar que o outro tem que, né? Então, eu acho que tudo isso atrapalha Obrigação. muito. A gente coloca obrigação para o outro, né? Exatamente, essa expectativa. E assim, é claro que a outra pessoa não sabe o que a gente quer. Eu aprendi isso logo no começo do casamento, porque eu também tinha essa ilusão de achar que ele tinha que adivinhar o que eu queria, adivinhar os meus gostos. E aí eu percebi que se eu não dissesse, ele não ia saber, Não ir, exatamente. porque ele me falou isso, ele também esperava que eu soubesse. E assim, e aí eu percebi, puxa, ele não sabe, eu também não sei. Então a gente tem que dizer. E aí, assim, a gente foi construindo dessa forma, né? Um dizendo para o outro, ó, não tá legal, é assim, né? Então, assim, a gente foi construindo isso. É muita comunicação e troca, né? Eu lembro que meu pai falava, né, quando eu era criança, que eu tinha que escolher alguém que eu, para casar, alguém que eu gostasse de conversar, porque no resto da vida só ia sobrar isso, né? E é além do resto da vida, né? Porque é uma pessoa que você vai viver muito tempo, né? Se for um casamento duradouro, você vive mais com seu marido do que com seu pai, com sua mãe. Exatamente. E a Então, convivência é mais conversa do que qualquer outra coisa, porque a gente, no início, a gente tem aquela ilusão, né, daquela atração sexual e tudo, mas, assim, o casamento, essa é uma parte só do casamento, não é o todo. A parte mais importante é você saber conversar, né, saber se comunicar, se entender um ou outro e querer crescer junto. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Ter objetivos em comum e não querer competir um com o outro, né? Querer crescer junto, os dois, né? Na mesma direção. eu acho que é muito isso, assim. Eu namorei 3 anos e meio entre namorar, noivar e casar. Mas assim, a gente tinha sonhos parecidos. Então, quando eu comecei a namorar, eu já falei para ele, eu falei, não quero namorar muito. Se for para namorar muito, eu nem quero. É, e a gente conversava isso. Ah, a gente quer ter filho. A gente nunca combinou quantos filhos a gente queria. É, mas acho que por ele ter irmão, por eu ter irmão, a gente meio que 2 era o mínimo, né? E então, assim, a gente tinha sonhos em comum, né? A gente é pessoas diferentes, né? Ele é um, eu sou outro, mas a gente, em algum momento ali, a gente pensa igual para dar certo, né? Então, assim, ele gosta de rock, eu gosto de pagode. Então, assim, são coisas opostas, né? São características, gostos opostos. Mas no fundo, a gente tem muito em comum, né? Se a gente entrar em Jung, né? Jung fala da questão do ânimo e da ânimas, né? A nossa parte masculina e a nossa parte feminina, né? E nós, mulheres, temos dentro de nós a parte masculina, que ressoa, que atrai com o nosso marido, né? Com aquilo que a gente tem que desenvolver. Por isso que eu vejo o casamento como um grande portal, né, de convivência, de aprendizado, de evolução. E a gente precisa tomar conta desse casamento, não só simplesmente pelo casamento, mas pelas pessoas que estão ali, né? Com as escolhas que essas pessoas fazem, né? Essa escolha ser boa para os dois lados, não só para um lado, né? Porque com filho muda mesmo o casamento, muda, né? E quantos não acabam, né? Com as crianças com 2 anos, porque um não cedeu, porque o outro não quis, né? Participar da vida dessa criança, não quis ouvir, né? Essa mãe. Quanto que essa mulher não falou o que ela queria a esse marido também, né? Então, precisa estar preparado, precisa
não ter uma preparação, mas estar pronto para a mudança que vai vir. Que a gente não Eu sabe acho. certo o que vai ser, né, quando a gente está grávida ainda. Mas a gente sabe que vai ter essa mudança, né? E olhar para essa mudança como uma oportunidade, né? Não para ficar lamentando a vida que tinha antes, né? Dá para fazer combinados, dá para, às vezes, fazer coisas de casal, deixar com a mãe, com a avó, com uma babá que seja, né? Com alguém ali para você fazer alguns programas que você fazia, né? Mas precisa ver para a família qual vai ser a prioridade. Não é para a mãe, nem para é para a família inteira, né? Que eu acho que tem muito isso, né? Um só decide, aí dá BO com o outro, que nem foi consultado, né? Então, e o casamento ainda vai passar por muitas mudanças, né? Chega a adolescência, que essas crianças mudam, chega a fase adulta desses filhos, que esse casamento muda de novo, porque, né, quanto tempo você passou desse casamento com os filhos e agora está sem os filhos de novo, né? É uma readaptação ali daquela família, né, que ficou, né, daquele pai, daquela mãe já mais velhos, né, que precisam se adaptar novamente a ser só eles, né, tanto desde coisas básicas, como a compra do mercado, que já não precisa ser tão grande, né, então, assim, cada fase do casamento é uma fase que traz aprendizados, traz desafios, né, e cabe a gente ver como a gente olha para isso, né, porque a gente não está falando aqui que é fácil, né? É desafiador mesmo, né? Mas a gente escolheu, né? Quando a gente escolhe ter filho, a gente escolheu essa mudança. Quando a gente escolhe casar, a gente escolheu essa mudança, né? Não quer dizer que, né, nunca pode separar. A gente não está falando isso, né? Cada um sabe quando lhe aperta o calo, né? Mas fazer escolhas conscientes, né? Não escolhas impulsivas, né? Ter esse olhar atento à sua mulher ou ao seu marido, né? Para que haja essa comunicação, para que seja leve, para que seja fluido para os dois, né? E claro, vai ter coisa que a gente não vai concordar, vai ter coisa que a gente vai ficar puta mesmo, e é isso, né? E assim, e o homem também tem que entender essa questão de ciclo menstrual, essa questão de a mulher querer mais que as coisas sejam do jeito dela, entender um pouco, né, as crenças dela, assim como a mulher, né? A mulher entender as crenças, por que ele faz aquilo, né? Baseado no que eu acho que ele faz aquilo, e conversar, né, sempre de forma respeitosa. Que às vezes também não é de forma respeitosa, né, gente? Porque aqui ninguém é santo, né? Às vezes a gente surta mesmo, briga mesmo, dá bafão mesmo, e a vida segue, né? O importante é pedir desculpa, pensar, rever e seguir, né? O que eu vejo é o seguinte, assim, para a gente que teve filhos de uma forma planejada, eu também, a Mirella veio quando eu quis também, porque eu tinha muito essa questão ainda de ser imatura, né? Então, e eu sabia que ia ser muita mudança e eu precisava estar preparada para essa mudança. Então, eu achava que eu tinha que esperar a hora certa. Foi bom, eu esperei bastante tempo, eu acho que deu tempo de eu amadurecer, mas a gente vai amadurecer mesmo depois que a gente é mãe, né? Depois que vem a criança. Claro que a gente vai saber só depois que a criança nasce. Mas o que eu vejo é o seguinte, que mesmo com uma criança planejada, as mudanças, elas são difíceis, porque elas exigem muito emocionalmente da gente, um amadurecimento, um crescimento, que às vezes, por mais que a gente tenha imaginado, é diferente na prática, né? Então, assim, exige um crescimento. A gente idealiza só as coisas boas, né? Até quando a gente Exato. chega na segunda, né? Falava, às vezes a primeira regride, não sei o que, eu estava consciente, falei, tá tudo bem, eu sei que ela vai regredir, mas
quando aconteceu dela regredir, gente, foi o caos para mim. Então, assim, eu sabia, mas ainda assim foi um baque ela ter regredido, né? Porque mexe emocionalmente com a gente também, né? Então Então, acaba até desestabilizando. Então, assim, nesse sentido, o que eu vejo que é muito importante é que antes que a criança nasça, a gente já tenha um vínculo forte, né, no casamento. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, o filho une o casal. Num primeiro momento, eu acho que não. Eu acho ele que não, mais porque divide do que homem. exatamente, porque assim é uma transformação tão grande que num primeiro momento até de uma certa forma até atrapalha, porque assim mexe com a gente emocionalmente, né? Tanto com a mulher quanto para o homem, porque exige da gente novos papéis, né? Novas capacidades emocionais. Então eu acho que para o casamento em si, num primeiro momento, não é a forma mais adequada de se aproximar, né? De formar um vínculo. Eu acho que esse vínculo tem que ser feito antes, porque aí sim, se você tem um vínculo forte, você consegue suportar as dificuldades. E aí você consegue crescer junto. Mas se você vai esperar que o filho una o casal, então você fala, então vamos ter um filho para a gente resolver nossos problemas. Não, eu acho que não é por aí. Os problemas, né? A gente fala muito aqui das crenças da mãe, da mulher, né? Mas também tem as crenças do homem, né? Quando ele se torna pai, né? O de ser arrimo de família, de ser responsável por comida na mesa, o de ser o forte, o de saber o que está fazendo, o de ser decisivo. E muitas vezes o homem também está perdido, né? O que a gente falou aqui da dificuldade da gente sair do papel de filha para ir para o papel de esposa, de ir para o papel de mãe. Eles também têm essa dificuldade, né? É uma ilusão a gente achar que só a mulher tem essa dificuldade, que o homem foi preparado para ser forte, né? Não foi. Imagina ele, né? Sabendo de toda essa bagagem que a sociedade, muitas vezes nós também depositamos nele, e ele não se sentindo isso. E eles não podem demonstrar, né? Eu Tem não essa posso, crença porque também, né? Eu não eu posso não mostrar fraqueza, né? pode, exatamente. Então, assim, é ter essa empatia também por eles, né? Tem gente que se torna pai logo que a criança nasce, tem gente que se torna pai efetivamente, né, de ter esse vínculo com a criança, mais velho, né? Isso não quer dizer que ele é um mau pai, né? Porque assim, quem vai definir se ele é um bom ou um mau pai são os filhos, não é a esposa. Exato. Eu acho assim que é importante o casal estar no mesmo lugar, né? Assim, como se diz, né? Estar na mesma página, estar alinhado com os mesmos objetivos. Né? Exato, porque senão cada um vai querer uma coisa diferente e aí não vai dar certo, né? Então tem que estar em conjunto, tem que estar alinhado mesmo para fazer as coisas funcionarem. Mesmo que cada um tenha a sua visão diferente, e certamente tem, mas assim, alinhado para fazer a coisa dar certo, né? Porque realmente é desafiador, principalmente nos primeiros momentos, mas tem que ter essa vontade, né, de fazer funcionar. E é isso, né? Naquele primeiro momento, muitas vezes que nem eu fiz, a mãe se torna mesmo uma leoa, que só ela pode fazer, só ela quer fazer. Só que, como eu já disse muitas vezes aqui, né? A gente tem essa vontade de fazer tudo sozinha. Só que quando a gente faz isso, para provar o nosso valor, para mostrar que a gente é boa mãe, que a gente sabe o que está fazendo, enfim, tem infinitos benefícios, né, da gente fazer isso, a gente está tirando um pouco o pai, está tirando o direito, né, desse pai ser pai, quando a gente não inclui ele, né? E aí depois, lá na frente, que nem eu fiz, vai cobrar esse pai. Viu? Você não ajuda. Mas ele não ajuda porque eu não dei espaço para ele ajudar. Eu fiz esse movimento também de querer fazer tudo sozinha, de querer mostrar que eu sabia, né, de construir essa maternidade. Das nossas mães, foi assim. Era só ela.
né? Era esse exemplo, né? Que tem que ser uma supermãe, uma mãe leoa, uma mãe que dá conta, uma mãe que sabe resolver o choro do bebê. Mãe. A gente está aprendendo e a gente precisa dar espaço para esse pai aprender também, né? Porque quando a gente começa a tirar, né, pode demonstrar para esse marido que ele não é importante, que ele não é importante ali para aquela família, que você não precisa dele. Exatamente. O que você realmente quer demonstrar? Será que você quer mostrar que você não precisa dele, né? E aí que tem que entrar a conversa, né? Falar, olha, eu quero que você participe, olha, eu quero participar, olha, como eu posso, né, te ajudar? Gente, eu vi um vídeo, né, falando da ajuda esperada do homem, né? Pensar que o homem vai saber o dia de marcar o pediatra. Gente, eu acho lindo quando isso acontece. Mas é muito difícil a gente esperar que o marido fale, olha, vou marcar o pediatra, tá na época, né? Eu acho que a gente tem que alinhar as expectativas com a realidade, né? E não ficar sonhando. Tem coisas que sim dá, mas aí que tá, né? Por exemplo, no vídeo falava assim, do marido marcar o médico, do marido, em vez de falar que a geladeira está sem comida, ir fazer a compra. Mas a questão é, né, no começo do seu casamento, você também delegava isso para ele? Olha, tá sem comida na geladeira, você pode fazer a compra? Ou você falava, eu vou fazer a compra porque tá sem comida? Não é? É sempre uma Ou questão. criticar também, né? Fez a compra, você não comprou aquilo que eu gostava, você comprou a marca tal. Então, assim, também essas críticas acabam diminuindo, né? Sim. E aí, gente, a pessoa faz um esforço, né? E ainda se reclama. E a gente tem essa tendência de reclamar, né? Porque a gente, de novo, a telepatia, a gente quer que ele faça do nosso jeito, quer que ele atinja as nossas expectativas de ir no mercado, saber tudo que compra. Mas, se isso nunca foi pedido, quando ter filho, ele não vai ter esse insight, gente. Ai, nossa, tá Não faltando. vai adivinhar. Eu vou no mercado. Meu, pode ser. Raramente isso vai acontecer, né? E aí entra um pouquinho da mulher, né, que ocupa o papel de mãe, não de esposa, né? A Sim, de mãe do marido, né? mãe do marido, é. A De querer gente mandar, de querer repreender, de querer. de querer fazer por ele. Ele é, Exato. né? E a gente precisa entender essa diferença. A gente não é mãe. Claro, tem um cuidado, fazer um jantar, sim, mas não mais do que isso, né? Que nem a professora Karina fala, né? Eu cortava a unha do pé do meu marido. Então, não, Não. isso, Uma né? parceira não é uma mãe, né? Exatamente, isso não é demonstrar amor, né? Isso é servir, né? E um casamento é mais do que um servir o outro, né? É essa união, é esse partilhar de sonhos, é esse construir juntos, evoluir juntos. Então, assim, seria ótimo se os maridos tivessem esses insights. Nossa, eu vou fazer compra para você. Nossa, eu vou marcar o pediatra da criança. Seria. Mas eu acho que isso é uma grande ilusão, né? Vai muito do que, como esse marido, né, desde o começo do casamento, foi acostumado, digamos assim, o que você pediu para ele ali, né? E o que você está pedindo ali, né? Eu tenho essa grande dificuldade de elogio das coisas, né? E ele sabe que eu tenho essa dificuldade. E ele fala, tem dificuldade? Nada tá bom. Então, assim, também tenho coisas a melhorar. Eu Sim. sei, tenho ciência, Sempre. né? Mas isso não faz eu querer abrir mão de tudo, né? E eu lembro muito bem que a minha mãe falava, né? Se seu marido lavar a louça do jeito que você não quiser,
não reclame. Porque de tanto reclamar, ele vai parar de fazer e aí vai sobrar para você fazer, né? Então é bem isso. Eu lembro que no começo de casado, eu queria lavar o banheiro do meu jeito, o jeito dele estava errado. O que ele fez? Tá bom, então eu não lavo. O importante é perceber esses movimentos e falar assim, poxa, onde que eu estou errando? Né? Porque se a gente começa também só colocar a culpa nele, ele não faz nada, não participa, mas por que não participa? Será que eu estou dando espaço? Né? Porque eu acho que mais de não participar é nem ter o interesse de saber, né? Porque muitas vezes não tem. E assim, eu vejo que é verdade, que eu preferia fazer tudo sozinha, mas eu reclamava. Então, assim, quando ele fazia, eu reclamava. Se ele não fazia, eu reclamava. Então é melhor não fazer, porque vai reclamar de qualquer jeito, não é? A gente faria isso. Então, assim, é muito isso que você falou da expectativa para a realidade, né? Se a gente ter esse cuidado, né? De sempre estar pedindo, tá entendendo que ele não vai fazer da mesma forma que a gente, fica mais fluido, né? Não tem briga, não tem desapontamento, não tem discussão, Acusação. acusação, exatamente. Mas é um processo, né? A gente tem que entender que a gente está num processo e eles também estão num processo, e a gente precisa ser paciente com isso. E a gente muitas vezes não é, né, gente? A gente quer as coisas na hora, do nosso jeito. Independente de qualquer razão, tem que ser daquele jeito. E às vezes o jeito deles é até melhor que o nosso, né? Hoje, aqui em casa, compra, eu acho que sempre foi meu marido que fez compra do mês. Então, assim, ele que cuida do que está acabando, ele que faz a lista, ele que vai, né? É capaz, às vezes, até de tá ao contrário, eu ligar para ele perguntando a marca do negócio que ele quer, que tem uns videozinhos no Instagram, assim, manda 3 coisas pro marido, o marido liga perguntando. Então, assim, às vezes é até o contrário, né? Porque ele que é mais chato com esse negócio de marca. Então, às vezes ele, que marca que você quer, né? Ou às vezes ele já coloca a marca que ele quer, né? Então, assim, é um ajuste, né? Então, assim, aqui em casa é bem dividido, mas quando precisa, eu faço a compra, quando precisa, eu faço a comida. Assim como a parte de cuidar da casa, de roupa é minha, e quando precisa, ele também faz, né? Não é minha régua é até aqui, a sua régua é dali para lá. Não, né? E tá tudo bem, né? Só que a gente precisa aprender a pedir, precisa ter a paciência de, às vezes, ensinar, né? Porque muitos, né? Não fizeram isso na casa com a mãe, né? Porque se a gente vê, muitos As homens, mães também não davam esse espaço, né? muitos homens não aprenderam a cuidar de casa, né? Exatamente, porque as mães também não abriam esse espaço. E aí, assim, é um E exercício para a gente. as meninas tinham que saber, porque senão não ia casar, não era isso que era falado? As meninas, né? Quando sabia fazer um cafezinho, já estava pronta para casar, porque já ia ter que fazer todos os dias. A gente, assim, a gente foi criada assim. Exatamente. Inclusive, o café aqui é ele que faz. Aqui café não tem, porque a gente não toma. Mas é isso, né? A gente está muito ainda nessa questão do patriarcado, né? De a mulher. O papel de cada um, né? Exatamente. E a gente tem que começar a desconstruir isso na nossa casa, né? E é um desafio, sim, mas assim, com paciência, com cuidado, com diálogo, tudo vai se encaixando, né? E o casamento é isso, né? A gente se escolher, a gente conversar, a gente sim ter discussão, né? E tá tudo bem, né? Mas o importante é depois sentar e conversar, né? Não é só acusatório, né? E, e também eu acho que separar um pouco pai e mãe, né? O casamento, né? Desligar um pouco, né? O casamento é você e seu marido, né? A nova família, a família constituída, é você e seu marido, com filhos.
tem filhos, mas é você e seu marido, né? E, é, como eu disse, eu tive essa dificuldade, hoje está bem mais fácil, mas ainda tem algumas questões que ele fala, ah, olha isso, eu falo, olha isso, né? Então, assim, é um processo e a gente precisa ser paciente, né? Eu acho que o que fica do papo de mãe casamento é isso, né? A gente saber pedir, é a gente dialogar, é a gente conversar sobre as expectativas do nascimento dessa criança, né? A gente falou aqui, né? Nós duas planejamos, né? Tem gente que não planeja, né? E aí eu imagino que o susto seja maior, né? Mas Imagino que seja mais difícil, né? sim, talvez não tenha um planejamento financeiro, né? Mas assim, a solução, né? Se conversar, olha, né? Agora a gente vai ter essa criança, a gente vai mudar um pouco, a gente não vai poder sair tanto, né? Falar, né, com esse marido, olha, eu tô cansada, eu não gostaria de sair, a bebê ainda é pequeno, o bebê ainda é pequeno, né? Então, ter esse diálogo, né? E às vezes para o homem demora ele entrar nesse papel de pai, né? Porque a amamentação é a mãe, né? A criança nesse começo está ainda É grudada. muito a mãe, né? Então, assim, tenha paciência, né? O dos dois lados, né? Não só do lado da mulher, mas do lado do marido também. Ele entender, ele colocar ali os incômodos dele. Olha, entendo que você é mãe, que é puxado para você, mas também quero participar, também estou querendo uma atenção, né? Combinar um dia de ver um filme, de comer alguma coisa, em casa mesmo, às vezes, né? O importante é estar junto, né? O vínculo no casamento é muito além de sexo, né? Claro que eu lembro que meu médico falou assim para mim: ah, às vezes a mulher não tá muito com vontade, mas vai no tranco mesmo, né? Então, assim, às vezes eles vão insistir mesmo, né? Para eles é totalmente diferente do que é pra gente, né? E eu lembro que meu médico falou isso, aí eu me senti cobrada, na verdade. Mas assim, eu soube falar, ah, não, ainda não quero, né? Mas, assim, é um desafio, né? Porque o homem, para isso, é, é muito, digamos assim, animal ainda, né? Não tem essa ciência que a gente tem, né? Essa paciência, né? Esse olhar que a gente tem. O olhar deles é diferente, né? E tá tudo bem, né? A gente tem que entender também. Porque a gente tem essas oscilações e eles não têm, né? Eles são mais constantes. E a gente tem toda essa movimentação hormonal, e principalmente depois de uma criança, né? Mas eu acho que o importante é os dois quererem estarem abertos para crescer, né? Juntos e para querer fazer a coisa funcionar. Eu acho que esse é o maior segredo, é querer fazer a coisa funcionar. E a mulher não querer ser mãe do marido, né? Ela saber o papel dela como parceira e não querer mandar nele como se ele não soubesse o que fazer e ela querer assumir esse papel. Eu sei e eu vou tomar conta de tudo, né? Então, assim, eu acho que é dar um passo para o lado, né? E querer caminhar junto e não por cima, né? Como se fosse mãe, né? Então, acho que esse seria o grande, assim, o grande segredo, né? De querer estar junto, mas não querer se sobrepor também, né? Fazendo um outro papel que não é o de esposa. É um caminho, é uma caminhada que a gente percorre lado a lado, né? Exatamente. Esse é o crescimento, né? Não em fila única, né? Tem momentos que um vai tomar um pouco mais à frente, mas não é algo permanente, né? Porque eu vejo assim, a gente vai caminhando assim, tem época que vai aqui, tem época que vai também, jamais assim, um na frente do outro, né? Exato. Exatamente. E é uma escolha, né? Casamento é escolha todo dia, em todas as fases, em todos os momentos, né? E assim encerramos esse papo de mãe em casamento.
trazendo para vocês um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente pensa, de como foi com a gente. Espero que tenham levado um pouquinho de luz, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência para vocês aí. É isso aí. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo Papo de Mãe.